Tudo jóia? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, vamos juntos conversar mais um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. Essa forma como organizamos os números, como os escrevemos, não é? Utilizando 10 algarismos, por isso, sistema de numeração decimal. Então, para a aula de hoje, seu material básico para registro, seu caderno, lápis, borracha, apontador e também uma régua e, caso você tenha aí, fichas numéricas vamos usar. Nós temos aqui fichas de diferentes tamanhos, vejam, para as centenas, para as dezenas e também para as unidades, do 1 ao 9, do 10 ao 90 e do 100 ao 900. Bem, se você não tiver essas fichas, também poderiam ser escritos em papéis menores, um tamanho menor, o das unidades, um tamanho um pouquinho menor, o das dezenas, um pouquinho maior, aliás, e então das centenas. De qualquer forma, vamos fazer as atividades juntos aqui. Não tem problema se não tiver as fichinhas numéricas. Joia? Então, enquanto você organiza o seu espaço, organiza esse material aí, já pode também fazer a anotação, a data de hoje e o nosso conteúdo, sistema de numeração decimal. Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos iniciar a aula relembrando o que vocês viram na última aula com a professora Maria Tereza. Vocês conheceram o jogo das botas mágicas e trabalharam representações numéricas em diferentes retas numeradas. Observem ali na tela. No tabuleiro do jogo das botas mágicas, a reta era numerada de 1 em 1. Mas vocês viram também situações em que as retas eram numeradas de 10 em 10. As marcações que apareciam lá eram de números de 10 em 10. Além dessa, também viram que existem retas que têm as demarcações dos números que são, por exemplo, maiores que 0, menores que 1, dos números decimais, que vamos explorar mais também ao longo desse ano, não é? E fizeram o registro lá no caderno, localizando os números 50, 110 e 150 naquela reta que aparece ali na tela para vocês. Ok? Então, para hoje, para darmos sequência na nossa conversa sobre o sistema de numeração decimal, vamos conhecer uma história muito especial. É uma das histórias desse livro. É um dos problemas da família Gorgonzola. Você conhece a família Gorgonzola? Todo mundo tem problemas.
a família Gorgonzola tem, seus parentes e amigos também têm. A família Gorgonzola é cheia de problemas. Vamos ver como a matemática pode ajudar a resolver um desses problemas? O problema que vamos conhecer hoje tem como título Cão Pulguento. Que intrigante, não? Vamos conhecer? Um membro da família Gorgonzola que tem bicho de estimação é o tio Jonho. Seu bicho de estimação é o Léo. Tio Jonho tem longas conversas com ele. Léo, você já ouviu falar em raiz quadrada? Será que existe mesmo? O cachorro solta um grunhido e tio Jonho interpreta. Se existir, deve ser de uma árvore quadrada, cheia de folhas quadradas, com frutos quadrados. É assim, eles se dão muito bem, conversam o dia todo. Um dia, tio Jonho anunciou para a família que ia ter um congresso de pulgas no Léo. O assunto ia ser estratégias para não se perder num monte de pelos. Tio Jonho estava preocupado com a organização do congresso, não queria confusões. Fez um mapa caprichado com as partes do Léo. Indicou a cabeça, o tronco, as pernas e o rabo. Na cabeça caberiam 10 pulgas, no tronco outras 10. E em cada perna caberiam 3 pulgas, e no rabo mais 2. Tio Jonho não conseguia calcular quantas pulgas caberiam em seu cão. Vamos ajudá-lo? Puxa vida, que situação inusitada! Tio Jonho está ali tentando fazer uma organização e, de fato, não deixar as pulgas concentradas num só lugar, não é? Agora, dada essa divisão que ele pensou, vejam ali na tela, 10 pulgas para a cabeça, 10 pulgas para o tronco, 3 em cada perna e 2 no rabo, quantas pulgas ao todo caberiam no Léo? Vamos tentar ajudá-lo? Será que você consegue descobrir? Vou dar um tempinho para que você faça uma tentativa para ajudar o tio Jonho. Já voltamos.
Então, conseguiram descobrir quantas pulgas caberiam no Léo? Será que vamos ajudar o tio Jonho? Olha lá, 10 pulgas na cabeça, 10 pulgas no tronco, 3 pulgas em cada perna e 2 pulgas no rabo. Mas, atenção lá! Ah, você tinha lembrado disso? São 4 pernas. Então, quantas pulgas caberiam nas 4 pernas? Ali diz que eram 3 em cada perna. Vamos lá? Bem, só para que a gente consiga visualizar aqui, então vamos considerar cada pulguinha com uma dessas tampas, ok? Para a primeira perna do Léo. 1, 2, 3 pulguinhas. Vamos pôr para cá para que vocês possam enxergar. Essa é a quantidade de pulgas para a primeira perna. Para a segunda perna, outras 3 pulguinhas. Já são 6 ao todo. Para a terceira perna do Léo, judiação, mais 3 pulguinhas. E por fim, para a quarta perna, outras 3 pulguinhas. 3 pulgas para cada perna do Léo, temos aqui 4 vezes o 3, não é? 3, 6, 9, 12. Então, na hora de contar o total de pulgas do Léo, só para as pernas, devemos considerar 12 pulgas. Isso aí. Acompanhe lá na tela. Dadas essas quantidades, vamos adicioná-las e descobrir ao todo quantas pulgas cabem no Léo. Nessa estratégia aqui, nós vamos usar uma ideia de decomposição. Vejam lá, as primeiras 10 pulgas, mais 10 pulgas, mais 12 e mais 2. Perceberam que ali na quantidade 12, os algarismos estão coloridos de forma diferente? Nós vamos separar o correspondente às unidades e o correspondente às dezenas, ficando dessa forma. 10 mais 10. No lugar do 12, estamos considerando 10 mais 2. Fizemos uma decomposição. E, por fim, as últimas 2 pulgas do rabo. Bem, adicionar dezenas exatas costuma ser mais fácil fazer até mentalmente. 10 mais 10 mais 10, 30. E quantas unidades? 2 mais 2, 4. Portanto, ao todo, caberiam no Léo 34 pulgas. Foi esse o resultado que você encontrou? Olha só, vamos ver outras maneiras de chegar nesse mesmo resultado. Lembrem-se sempre, na matemática, muitas vezes existem várias formas, estratégias diferentes de resolver os mesmos problemas e chegar a resultados iguais. E é importante que nós conheçamos várias delas, né, para poder resolver mais e mais problemas. Uma outra maneira, eu poderia ir adicionando essas quantidades de pulgas, não necessariamente na ordem em que elas apareceram. Vejam ali na tela. A primeira quantidade que eu vou pegar, está riscada ali em vermelho, é 12 pulgas. Então, eu vou pensar em 12 adicionado com 2 pulgas, dando um total de, 14. Agora, eu vou adicionar as outras. Ao 14, adiciono mais 10, chegando a 24.
A essas 24, vou adicionar outras 10 e, por fim, chegando ao total de 34. O mesmo resultado. É claro, há ainda essa outra estratégia, um pouco mais convencional, que vocês conhecem também certamente. Alinhamos todas essas quantidades, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e então fazemos a adição nas unidades. 0 mais 0, mais 2, mais 2, 4. E nas dezenas, 1 mais 1, mais 1, 3. 3 dezenas, portanto, 34. Olha só, num único problema, 3 estratégias diferentes. Mas os problemas não acabaram. Acompanhe lá na tela. Depois do anúncio de tio Jonho, a família inteira quis inscrever seus cachorros. O tio Jonho, preocupado com tantos cachorros e pulgas, fez a seguinte organização para o congresso. Para não dar brigas, todos os cachorros também teriam mapas com as divisões das partes do corpo. Como os cachorros eram de tamanhos diferentes, alguns receberiam mais pulgas do que outros. Então, atenção lá que esses mapas, essas quantidades de pulgas em cada parte do corpo são diferentes. O primeiro cachorro é o espinafre. Gostei do nome, hein? É o cachorro do Garrancho, um dos meninos da família Gorgonzola. Vocês vão conhecer mais sobre ele ainda em outras aulas. Bem, para o espinafre, então, 25 pulgas na cabeça, 22 pulgas no tronco, 6 pulgas em cada perna, atenção lá, e 9 pulgas no rabo. Outro cachorro é um dos cachorrinhos da tia Remela, o Finiquito. Ele também foi ao congresso. O mapa dele ficou assim: 29 pulgas na cabeça, 31 no tronco, 5 em cada perna e 8 pulgas no rabo. Vejam como as quantidades realmente vão variando. E por fim, olha que bonitinho ali, é o Furico. Ele é o cachorro do Pífio, também um dos personagens aqui da família. E no mapa dele, 29 pulgas na cabeça, 31 no tronco, 8 em cada perna, nossa, e no rabo outras 13. Organizando ali as quantidades em cada parte do corpo, nós agora temos que adicioná-las, né? Para saber quantas teriam em cada um dos cachorrinhos. Perceba que eu já fiz ali para você a relação entre a quantidade de pulgas de cada perna e o total das pernas, não é? Olha lá, para o espinafre, dizia-se então que eram 6 pulgas em cada perna. 4 pernas, 4 vezes 6, 24 pulgas já estão consideradas ali naquela adição. O mesmo para o Finiquito, o mesmo para o Furico. Então, agora eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essas adições lá no caderno e procurem resolvê-las para a gente responder aí ao problema. Joia?
Prontinhos? Vamos conferir então os nossos cálculos? Olha lá na tela. Primeiro, faremos o cálculo das pulgas do espinafre, iniciando ali nessa organização pelos algarismos que estão na ordem das unidades. Então, 5 mais 2, 7, mais 4, 11, mais 9, 20. 20, com 20 unidades eu formo 2 dezenas inteiras, não sobram unidades soltas, portanto 0 na ordem das unidades e 2 dezenas serão adicionadas àquelas que já estavam ali. 2 dezenas mais 2, mais 2 e mais 2 totalizam, exato, 8 dezenas. Portanto, 80 pulgas no espinafre. E no finiquito, vamos lá? Na ordem das unidades novamente. 9 mais 1, 10, mais 0, 10, mais 8, 18. Com o 18 é possível formar uma dezena e sobram ainda 8 unidades soltas. Uma dezena será adicionada às demais. 1 mais 2, mais 3 e mais 2, 8 dezenas, 88 pulgas, um pouquinho mais que no espinafre. Por fim, as pulgas do furico. Vamos lá. Na ordem das unidades, 9 mais 1, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. No 15, 5 unidades ficam ali soltas na ordem das unidades e as outras 10 se transformam em uma dezena. Adicionando as dezenas, 1 mais 2 mais 3, mais 3 novamente e mais 1, totalizam 10. 10 dezenas é o mesmo que uma centena. Por isso ali no resultado, o 1 que ocuparia a ordem das centenas. Joia? E nenhuma dezena solta. 105 pulgas, furico é o que mais tem pulgas. Respondido o nosso problema?
Qual era a pergunta do problema mesmo? Olhem lá. Quantas pulgas estão participando do congresso? Perceba que a pergunta não fala no espinafre, no finiquito, ela fala no congresso. Então, ela quer saber ao todo. Precisamos adicionar ainda essas quantidades. Vamos lá? 105 mais 88 e mais 80. Adicionando pela mesma organização, primeiro os algarismos das unidades, 5 mais 8, 13, ficam 3 nas unidades, acrescentaremos uma dezena. 1 mais 8 mais 8, isso, 17, 7 dezenas e uma centena nova se forma, ao todo 2 centenas. 273 pulgas, essa é a quantidade de pulgas que está participando do congresso. Opa, essa é a quantidade dos 3 cachorrinhos. E mais ainda as pulguinhas do Léo. Lembram-se que foi quem deu origem a tudo isso, inclusive? Então, adicionando ainda a essas 273 pulgas, as 34 do Léo, seria o mesmo que adicionarmos todas as 4 quantidades separadamente, não é? Podemos ir por um caminho ou pelo outro. Fazendo ali a adição, temos 7 unidades, temos 10 dezenas, portanto, nenhuma dezena solta. Essas 10 dezenas serão trocadas por uma centena, vejam lá na tela, ao todo 3 centenas. Se fizéssemos a adição dos valores separadamente, chegaríamos também a esse total, 307 pulgas. É muita pulga, não? Mas, e esse material? Vocês devem se lembrar que pedimos no início da aula, inclusive iniciamos a aula aqui com as nossas fichas numéricas sobre a mesa, não é? E aí, em meio a tantas pulgas, o que tem? Qual é a relação que tem a ver esse material aqui na nossa aula? Bem, esse material, vocês já sabem, conversamos lá no início, né, das nossas aulas esse ano. Vocês também já conhecem, já utilizaram em anos anteriores. São fichas, é um material que a gente usa para compor e decompor números. Nos ajuda a entender essa lógica do sistema de numeração decimal. Então, nesse material, vocês vão lembrar que nós temos as fichinhas das unidades. Eu tenho a fichinha aqui do número 1, do 2, do 3, até a fichinha do 9, joia? Além disso, temos as dezenas, 10, do 20, do 30, indo até a dezena do 90. Também temos centenas, do 100, do 200, as centenas exatas, do 300, indo até a fichinha do 900, e o mesmo para as unidades de milhar, do 1000 ao 9000. Esse material é bacana porque nós podemos fazer composições de números. Ali na tela, nós temos a fichinha que indica o 500, é uma única fichinha. O 70 é uma única fichinha. E do 2 também uma única. Porém, e se quiséssemos compor aqui, representar números que não fossem aí, como esses da tela, a centena exata ou uma dezena exata? Olha lá. Temos alguns números que apareceram na história e que a gente pode representar. Bom, a quantidade de pulgas do espinafre é 80. Vamos localizar aqui? Está fácil, é só localizar a fichinha do 80. É uma dezena exata, portanto, uma única fichinha representa essa quantidade. Vamos colocar aqui do ladinho para separar apenas essas que nós estamos representando aí das pulguinhas, né? Então, a primeira quantidade de pulgas do espinafre está aqui, 80 pulgas. A seguinte, quantidade de pulgas do finiquito. Aí já muda um pouquinho, porque o finiquito não tem uma quantidade de pulgas como uma dezena exata, né? São 80
88. Vamos precisar da mesma fichinha. 80 e além dela, a das 8 unidades. 88, quantidade de pulgas do finiquito, portanto. E para do furico? São 105. 105 é formado... Opa, vamos pegar aqui a fichinha das centenas, né? Por 100 unidades, uma centena. E mais 5. 100 mais 5 formam aqui a composição, o número 105. Por fim, a quantidade de pulgas do Léo são 34 pulgas. 34 pulgas, vamos lá. Nós temos que pegar a dezena inteira aqui, o 30, 3 dezenas inteiras, e mais as 4 unidades, 34 pulgas. Legal? Joia? Dá uma olhadinha lá na tela. Então, para o espinafre, as cartinhas ali que usamos para representar. Para o finiquito, as 88. Para o furico, as 105 pulgas representadas e as 34 do Léo, 30 mais 4, 34. Ah, temos ainda a possibilidade de representar o total, que já calculamos, 307. Bem, 307, o número 307 pode ser decomposto aqui dessa forma. 307. Vejam lá. 300 mais 7, 307. É verdade que existem outras composições possíveis para o 307, não é? Mas, nesse momento, estamos aqui experimentando, conhecendo um pouquinho mais dessas composições, que envolvem a separação em centenas, dezenas e unidades. Olhem lá na tela. 307 pulguinhas. Joia! Bacana. Acho que já entendemos qual é a lógica aqui da brincadeira com essas fichas numéricas, não é? Vamos ver se entendemos mesmo? Olha lá. Temos 2 perguntas para responder aqui inicialmente. A primeira, qual o menor número? Qual o menor número que conseguimos compor com esse material, com essas fichas numéricas? O menor deles. E agora? Bom, nós temos números aqui que representam centenas, dezenas e unidades. Desses 3 grupos, centenas, dezenas e unidades, os menores, é claro, são as unidades soltas ali, né? Bem, e dessas unidades soltas, temos aqui do 1 ao 9. Qual é o menor? Claro, né? Professora, é claro que é o 1. O menor número que é possível compor aqui com essas fichinhas é o número 1. Agora, atenção lá, a próxima pergunta. Qual o menor número de 2 ordens e de 3 ordens? Ah, agora a pergunta mudou. Porque não é um menor número como um todo, mas o menor número de 2 ordens. E depois de 3 ordens. Os números de 2 ordens são as dezenas, que são compostos aqui, ó, por unidade, dezena, não é? Tem 2 algarismos. E nessas fichinhas de números de 2 algarismos, nós temos do 10 até o 90. Qual é o menor deles? É claro, professor, aqui é o 10, não é? Esse é o menor número de 2 ordens. Se 10 é o menor número de 2 ordens, qual será o menor número de 3 ordens? O menor número formado por 3 algarismos. Claro, vocês já sabem, é o 100. Isso aí, joia! Entendemos o material. Ah, mas agora vem outras perguntas relacionadas ao maior. Vejam lá na tela. Qual o maior número? Qual o maior número de 3 ordens? E qual o maior número par de 3 ordens? Gente, agora ficou mais difícil. Vamos com calma.
Primeiro, o maior número de modo geral está lá nas cartinhas, está lá nos números formados só por unidades soltas, ou pelas dezenas já, ou pelas centenas. Agora a coisa inverteu, né? É lá no grupo das centenas. E das centenas exatas que temos, a maior delas aqui é 900. 900. Então, será que 900 é o maior número que nós conseguimos compor com esse material? Não! Lembrem-se que nós podemos fazer composições. 905, por exemplo, já é maior que 900, não é? Então, para compor o maior possível, nós teríamos aqui 900, que é a maior centena exata no material. E precisamos agora da cartinha das dezenas exatas. A maior delas é o 90. Só aqui já formamos o número 990. Será que ele é o maior? Mais um pouquinho. Ainda temos a possibilidade de compor unidades aqui. Vejam, 999. Esse é o maior número. De 3 ordens. Agora, qual o maior número par de 3 ordens? Esse aqui não é um número par. Lembre-se que nós já relembramos aí um pouquinho do que significam, né, os números pares, aqueles que a gente consegue agrupar de 2 em 2 sem sobrar resto. E esses números, nós vimos, eles terminam em 2, 4, 6, 0. Nós já reparamos nessa organização dos números pares. Então, 999 não é um número par, é um número ímpar. Nós precisamos do 998. Esse sim, terminado aqui no algarismo 8, é um número par. Joia? Então agora é aquele momento em que vemos essas mesmas ideias, mas em outros problemas. Para o lançamento de um documentário sobre cães espertos, o cinema Cine Especial colocou à venda 200 ingressos para o período de segunda a sexta-feira. E para o final de semana, o dobro dessa quantidade. Quantas pessoas, no máximo, poderiam assistir ao documentário ao longo de toda a semana? Saudades de ir ao cinema, não? Puxa vida, logo, logo, esperamos que tudo isso passe, não é? E que possamos nos reunir e nos divertir como estávamos acostumados. Bem, mas em relação ao nosso problema, eram 200 ingressos que foram disponibilizados de segunda a sexta-feira, 200 ingressos por dia, para segunda-feira, para terça, para quarta, de segunda a sexta-feira. No final de semana, no sábado, no domingo, a quantidade de ingressos dobrava, mais pessoas poderiam assistir. E o problema quer saber ao todo. Puxa, quantas quantidades, não? É preciso ter organização para que a gente não perca nenhuma informação aí no meio do caminho. Olha lá na tela. Bem, então, para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 200 ingressos em cada dia. Já organizamos lá. E para o sábado e para o domingo, 400 ingressos, o dobro em cada dia. Agora, precisamos adicionar todas essas quantidades, todos esses ingressos disponíveis. Bem, uma estratégia poderia ser a seguinte. Olhem lá na tela. Perceba que a parcela 200, o valor, a quantidade de 200 ingressos aqui no caso, né? Ela aparece repetidamente mais de uma vez, não é? Quantas vezes aparece ali, olha? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Isso, 5 vezes. Então, adicionar o 200 5 vezes é o mesmo que pensar naquele registro, 5 vezes 200. Além disso, a quantidade de 400 também se repete. Teríamos que adicionar outras 2 vezes
o 400, a quantidade de 400 ingressos. 5 vezes 200, 2 vezes 400, precisamos dessas quantidades aí. Vocês me ajudam? Olha lá, 5 vezes 200, 200, mais 200, já são 400, mais 200, já são 600, mais 200, já vamos para 800, e mais 200, 1.000. E 2 vezes 400, 400 mais 400, 800. 1.000 ingressos nos dias de semana, mais 800 ingressos nos finais de semana, total 1.800 ingressos, o que responde à pergunta do problema. Quantas pessoas no máximo poderiam assistir? 1.800 pessoas nessa semana. Joia? Então, agora é a hora das nossas perguntinhas finais, o nosso quiz. Qual imagem representa melhor a raiz quadrada que o tio Jonho imaginou? Lembram-se da história? Tio Jonho conversando com Léo e pensando sobre como seria a raiz quadrada? Se vocês lembrarem bem, ele falava de uma árvore quadrada, com folhas e frutos quadrados. O que estaria mais próximo ali da imagem da alternativa B? Isso aí! Olha lá que árvore quadrada estranha. Você acha que o tio Jonho entende mesmo de raiz quadrada? Eu não sei não, hein? Em matemática, nós estudamos aí a raiz quadrada. Vocês vão ver mais pra frente. Mas olha, não é nada parecido com essa, viu? Qual a decomposição do número 1111? Alternativa A, 1.000 mais 100. Alternativa B, 1.000 mais 100 mais 1. Alternativa C, 1.000 mais 100 mais 10 mais 1. E agora, qual é o seu palpite? Isso, é a alternativa C, 1.111. 1.000 mais 100 mais 10 mais 1. Bacana? Então, o que aprendemos hoje? Nós trabalhamos aí com composição, decomposição numérica, sempre com base em agrupamentos de 10 em 10, sempre utilizando os 10 algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para representar todo e qualquer número, assim funciona o nosso sistema de numeração decimal. E aprendemos também que é preciso organização para tudo, até mesmo para lidar com as pulgas do seu cachorrinho. Aprendemos com o tio Jonho, tá joia? Então, por hoje era isso. Fiquem bem e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!